Marina sabia que estava arriscando tudo quando levou os gêmeos, Gabriel e Miguel, para tomar sorvete. O que ela não esperava era que o pai deles, Henrique, chegasse na sorveteria naquele momento e a flagrasse. Henrique empurrou a porta de casa com mais força que o necessário. O barulho ecoou pelo corredor vazio como um tiro, mas nem isso conseguiu abafar o som que mais o atormentava: o silêncio. Era sempre assim quando chegava do escritório, sempre esse vazio que parecia engolir tudo ao redor. Jogou a pasta no sofá e afrouxou a gravata, sentindo o peso de mais um dia que parecia durar uma eternidade. A casa estava escura demais para quem deveria ter vida dentro dela. "Gabriel, Miguel!" gritou, mas sua própria voz soou estranha no ambiente. Era como gritar dentro de um túmulo. Subiu as escadas 2 degraus de cada vez, o coração disparando com uma sensação que conhecia bem demais. Aquela sensação de que algo estava terrivelmente errado. A mesma sensação que teve naquele dia no hospital, quando os médicos saíram da sala com aquela cara. A mesma sensação que o assombrava todas as noites desde então. O quarto dos gêmeos estava vazio. As caminhas desarrumadas, brinquedos espalhados pelo chão, mas nenhum sinal dos meninos. Henrique sentiu o mundo girar. Não de novo. Por favor, não de novo. "Gabriel! Miguel!" Dessa vez, gritou com desespero, correndo de quarto em quarto como um louco. A casa parecia zombar dele com seu eco vazio. Era como se tudo que restava da sua família tivesse simplesmente desaparecido no ar. Foi quando ouviu o barulho da chave na porta da frente. Desceu as escadas voando, quase tropeçando nos próprios pés. Lá estava ela, Joana, a babá que contratou através de uma agência. Sozinha, completamente sozinha. "Onde estão meus filhos?" A pergunta saiu como um rugido, carregada de todo o pavor que um pai pode sentir. Joana parou na porta, os olhos arregalados de susto. "Senhor Henrique, eu posso explicar?" Ela começou, mas a voz trêmula só piorou tudo. "Os meninos estavam chorando muito e eu precisei sair um pouquinho para..." Ela nem conseguiu terminar a frase. Henrique se aproximou devagar, os punhos cerrados, tentando controlar uma fúria que ameaçava explodir. "Você deixou 2 crianças de 2 anos sozinhas em casa?" As palavras saíram geladas, perigosas. Joana deu um passo para trás, encostando na porta. "Eles estavam dormindo, senhor. Eu só fui até a farmácia, foi rapidinho." Mentira. Henrique sentiu o cheiro de cigarro nela, viu o batom borrado, as roupas amarrotadas. Ela não foi à farmácia nenhuma. "Saia!" A palavra explodiu como uma bomba. "Saia da minha casa agora, antes que eu perca a paciência." Joana saiu correndo, deixando a bolsa para trás. Henrique subiu novamente para o quarto dos gêmeos e os encontrou acordando assustados com os gritos. Gabriel estava chorando baixinho, agarrado no cobertor. Miguel estava parado no berço, os olhinhos vermelhos e confusos. "Papai!" Gabriel murmurou com a voz embargada. Henrique sentiu o peito apertar. Como explicar para 2 crianças de 2 anos que o mundo é um lugar perigoso demais? "Está tudo bem, meus amores. Papai está aqui." Henrique pegou os 2 no colo, sentindo o peso deles contra o peito. Eram tudo que sobrou, tudo que restava da família que um dia foi completa e feliz. Gabriel enfiou o rostinho no pescoço dele, ainda soluçando. Miguel apenas o olhava com aqueles olhos grandes e tristes que eram iguais aos da mãe, iguais demais. Naquela noite, depois que conseguiu fazer os meninos dormirem, Henrique se viu sentado na cozinha com uma xícara de café frio na mão, olhando para o celular. Agência de empregos. Era a 3ª babá em 6 meses, a 3ª decepção. A 3ª vez que teve que admitir que não conseguia confiar em ninguém para cuidar do que mais amava no mundo. Camila sempre disse que ele era controlador demais, desconfiado demais. "Um dia você vai precisar confiar nas pessoas, Henrique. Não dá para viver com medo de tudo." Ela estava errada.
O medo existe por um motivo. O medo protege. O medo evita que você se decepcione quando as pessoas mostram quem realmente são. Henrique aprendeu isso da pior forma possível. Confiou nos médicos que disseram que ela ficaria bem. Confiou no tratamento que prometeram que funcionaria. Confiou até o último segundo, até o momento em que tiveram que admitir que não havia mais nada a fazer. 3 dias depois, estava sentado na sala de espera de mais uma agência de empregos domésticos. A mulher atrás da mesa falava sobre referências e experiência, mas Henrique mal escutava. Só queria alguém confiável, alguém que não fosse embora quando as coisas ficassem difíceis. Alguém que entendesse que aquelas 2 crianças eram literalmente tudo que ele tinha no mundo. Tenho uma candidata que pode interessar ao senhor. A mulher puxou uma pasta. Marina Santos, 28 anos. Experiência com crianças pequenas. Perdeu o emprego anterior por conta de cortes na empresa onde trabalhava. Henrique pegou o currículo. Foto simples, sorriso discreto, olhar honesto. Pelo menos parecia honesta. Posso conversar com ela? Marina chegou 15 minutos depois. Roupas simples, mas limpas, cabelo preso, mãos nervosas mexendo na alça da bolsa. Sentou na cadeira em frente a ele como se estivesse numa entrevista de emprego para CEO de multinacional. Senhor Henrique, eu preciso muito deste trabalho. Foram as primeiras palavras dela. Diretas, sem rodeios. Tenho experiência com crianças e posso dar referências. Por que saiu do emprego anterior? Henrique perguntou, observando cada reação. Marina hesitou por um segundo antes de responder. A família se mudou para o exterior. Eu cuidava dos filhos deles há 2 anos. Ela tirou uma carta da bolsa. A senhora escreveu esta recomendação para mim. Henrique leu rapidamente. Parecia genuína, parecia real. Tenho 2 filhos gêmeos de 2 anos. Henrique foi direto ao ponto. Eles perderam a mãe e estão numa fase difícil. Preciso de alguém que entenda que não é só um trabalho, é cuidar do que tenho de mais precioso no mundo. Marina assentiu seriamente. Eu entendo, senhor. Sei o que é perder alguém importante. Havia algo na voz dela, uma dor familiar. Uma tristeza que Henrique reconheceu imediatamente porque via a mesma coisa no espelho todos os dias. Você tem filhos? Perguntou. Marina baixou os olhos. Não, senhor. Não tenho filhos. A resposta veio rápida demais. Definitiva demais. Como se fosse uma ferida que ela não quisesse abrir. As regras são simples. Henrique decidiu não insistir no assunto. Cada um tinha seus fantasmas. Cuidar dos meninos, manter a casa em ordem, preparar as refeições deles. Trabalho de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Fins de semana folga, exceto emergências. Salário acima da média, mas exijo dedicação total. Marina assentiu para cada palavra. Posso começar amanhã, se o senhor quiser. Henrique estudou o rosto dela mais uma vez. Parecia sincera, parecia confiável. Mas ele já tinha pensado isso antes. Está bem, mas quero deixar uma coisa clara. Meus filhos já sofreram o suficiente. Se você não estiver realmente comprometida, é melhor desistir agora. Eu estou comprometida, senhor Henrique. Completamente comprometida. Marina falou com uma convicção que surpreendeu ele. Como se aquele trabalho significasse muito mais do que apenas um emprego. Como se fosse uma segunda chance para alguma coisa. No dia seguinte, Marina chegou pontualmente às 7 da manhã. Henrique estava terminando de dar café da manhã para os gêmeos, uma tarefa que sempre virava uma batalha campal. Gabriel estava com um mingau no cabelo, Miguel tinha conseguido derrubar meio copo de leite no chão. Desculpe a bagunça, Henrique disse constrangido. Não se preocupe. Marina sorriu pela primeira vez desde que ele a conheceu. Um sorriso genuíno que transformou completamente o rosto dela. Ela se ajoelhou na altura dos meninos. Oi, Gabriel. Oi, Miguel. Eu sou a Marina. Os gêmeos a olharam com curiosidade, sem o medo que normalmente demonstravam com estranhos. Gabriel estendeu a mãozinha suja de mingau para ela. Marina não hesitou em pegar, como se não se importasse nem um pouco com a sujeira.
Você vai brincar com a gente? Gabriel perguntou com a voz fofinha de criança de 2 anos. Vou sim, querido. Vamos brincar muito. Henrique observou a cena com uma mistura de alívio e apreensão. Os meninos pareciam gostar dela. Isso era bom, mas também perigoso. Porque quando eles se apegassem, se ela fosse embora como todas as outras, seria mais uma perda que ele teria que explicar para 2 crianças que já tinham perdido demais. Vou deixar meu telefone na geladeira, ele disse pegando a pasta. Qualquer coisa, qualquer problema, me liga imediatamente. Não tome nenhuma decisão sozinha. Nenhuma. Marina assentiu seriamente. Pode deixar, Sr. Henrique. Vou cuidar deles como se fossem meus próprios filhos. A frase atingiu Henrique como um soco no estômago. Como se fossem seus próprios filhos. Era exatamente isso que ele queria ouvir. E exatamente isso que mais temia. Porque quando alguém cuida dos seus filhos como se fossem próprios, quando eles se apegam, quando você começa a confiar, é aí que tudo pode desmoronar. Ele saiu de casa olhando pelo retrovisor, vendo Marina na janela, com Gabriel no colo, acenando. Miguel estava ao lado dela, também acenando com a mãozinha pequena. Parecia uma cena de família feliz. Parecia perfeito demais para ser verdade. E Henrique sabia, por experiência própria, que quando algo parece perfeito demais para ser verdade, geralmente não é verdade mesmo. Marina acordou antes do despertador tocar. Eram 5:30 da manhã, mas ela já estava há 1 hora olhando para o teto do pequeno quarto que alugava. Não conseguia parar de pensar nos olhinhos dos gêmeos. Gabriel e Miguel tinham algo que ela reconhecia perfeitamente. Aquela tristeza silenciosa de quem perdeu algo importante cedo demais. Era a mesma tristeza que via no espelho todos os dias. Levantou devagar, tomou banho e se arrumou com o mesmo cuidado de sempre. Cada movimento era calculado, cada detalhe pensado. Não podia errar neste trabalho. Não podia dar motivos para Henrique duvidar dela. Precisava daquele emprego não só pelo dinheiro, mas por algo muito mais profundo, algo que ele jamais poderia imaginar. Chegou na casa da família Almeida exatamente às 7 horas. Henrique já estava na cozinha, tentando dar café da manhã para os meninos. A cena era quase cômica. Gabriel chorava porque não queria comer. Miguel estava jogando pedaços de pão no chão e Henrique parecia prestes a ter um colapso nervoso. Bom dia, Marina disse suavemente tirando o avental da bolsa. Graças a Deus, você chegou. Henrique suspirou aliviado. Eles não querem comer nada. Já tentei de tudo. Marina se aproximou devagar, observando a dinâmica. Henrique estava tenso, apressado, irritado. As crianças sentiam essa energia e reagiam mal. Era um ciclo que ela já conhecia bem. Gabriel, Miguel, que tal fazermos uma brincadeira? Marina se ajoelhou entre as cadeirinhas deles. Vamos ver quem consegue fazer o aviãozinho do pão voar até a boca? Gabriel parou de chorar imediatamente curioso. Miguel largou os pedaços de pão e prestou atenção. Em 5 minutos, os dois estavam comendo direitinho, rindo da encenação que Marina fazia com os aviõezinhos. Henrique observou tudo em silêncio, com uma mistura de admiração e algo que parecia inveja. Como você fez isso? Perguntou baixinho. Marina sorriu sem tirar os olhos dos meninos. Criança precisa se sentir segura. Quando a gente está nervoso, eles ficam nervosos também. Era uma lição que tinha aprendido da pior forma possível. Tenho que ir trabalhar. Henrique pegou a pasta, mas hesitou na porta. Eles gostam de brincar no quintal pela manhã e sempre fazem birra na hora do almoço. E ele parou percebendo que estava falando demais. Qualquer coisa, me liga. Depois que Henrique saiu, Marina se viu sozinha com Gabriel e Miguel pela primeira vez. Os dois a observavam com aquela curiosidade típica de crianças de 2 anos. Tia Marina vai brincar com vocês? Gabriel perguntou, esticando os bracinhos para ela. O apelido Tia Marina fez algo se remexer no peito dela. Uma dor boa e ruim ao mesmo tempo.
Claro que vou, meu amor. Marina pegou Gabriel no colo e Miguel imediatamente quis colo também. Ficar ali com os dois grudados nela era como voltar no tempo para um lugar que ela perdeu para sempre. Um lugar onde ela também tinha um menininho que a chamava de mamãe com a mesma confiança. O dia passou voando. Marina descobriu que Gabriel era mais arteiro e falante, sempre inventando brincadeiras. Miguel era mais observador e carinhoso, preferindo ficar perto dela enquanto ela fazia as tarefas da casa. Os dois tinham uma conexão especial, como todos os gêmeos, mas também uma tristeza que crianças daquela idade não deveriam carregar. Durante o almoço, enquanto os meninos comiam, Marina notou que eles mal falavam do pai. Quando ela perguntou: "Vocês sentem saudade do papai quando ele vai trabalhar?", Gabriel simplesmente deu de ombros. Miguel murmurou: "Papai não brinca." Era como se Henrique fosse apenas uma presença distante na vida deles. "E da mamãe? Vocês lembram da mamãe?", Marina perguntou suavemente. Gabriel parou de comer e ficou sério. "Mamãe foi para o céu. Papai ficou triste." Miguel assentiu, concordando com o irmão. "Papai chora no quarto dele. A gente escuta." O coração de Marina se partiu. 2 crianças de 2 anos não deveriam saber que o pai chorava escondido. Não deveriam carregar o peso da tristeza de um adulto. "O papai ama muito vocês", ela disse carinhosamente. "Às vezes, os adultos ficam tristes, mas isso não é culpa de vocês, tá bom?" Gabriel a olhou com aqueles olhinhos grandes e sérios. "Tia Marina também ficou triste alguma vez?" A pergunta atingiu ela como um murro. Como explicar para uma criança de 2 anos que já tinha ficado mais triste do que qualquer pessoa deveria ficar na vida inteira? "Já fiquei sim, mas sabe o que me deixa feliz agora?" Marina sorriu, apertando o narizinho dele. "Cuidar de vocês 2. Gabriel sorriu de volta e voltou a comer. Miguel se aproximou e deu um beijinho molhado no rosto dela. Naquele momento, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo: propósito. A tarde passou tranquila. Os meninos brincaram no quintal enquanto Marina organizava a casa. Ela reparou em detalhes que contavam a história daquela família: fotos da mãe guardadas em gavetas, brinquedos comprados mas pouco usados, um piano coberto por um lençol no canto da sala. Era uma casa onde a vida havia parado de fluir. Quando Henrique chegou às 7 da noite, encontrou uma cena completamente diferente da manhã. Os meninos estavam limpos, alimentados, brincando calmamente na sala. A casa estava arrumada, mas não artificial, confortável, mas não fria. "Como foi o dia?", ele perguntou, mas dirigindo a pergunta mais para Marina do que para os filhos. "Foi muito bom, senhor Henrique." Gabriel e Miguel são crianças maravilhosas. Marina estava guardando os brinquedos na caixa organizada. Eles almoçaram bem, dormiram a tarde toda, brincaram bastante. Ela não contou sobre as perguntas que fizeram, sobre as lágrimas que mencionaram, sobre a tristeza que carregavam. Henrique assentiu observando os filhos. Eles pareciam diferentes, mais leves, mais crianças. "Obrigado", ele disse simplesmente. Marina pegou a bolsa para ir embora, mas Gabriel correu até ela. "Tia Marina volta amanhã?" A ansiedade na voz dele era evidente. "Volto sim, querido. Amanhã de manhã eu estou aqui." Marina se abaixou para beijar o rostinho dos dois. Miguel também correu para se despedir. Henrique observou a cena com algo que parecia surpresa. Fazia tempo que não via os filhos demonstrarem carinho por alguém assim. Naquela noite, depois que colocou Gabriel e Miguel para dormir, Henrique se pegou pensando na empregada. Havia algo diferente nela, algo que ia além do profissional. A forma como olhava para os meninos, como falava com eles, como parecia genuinamente se importar. Era quase maternal, mas havia também algo misterioso. Aquela tristeza nos olhos dela que ele reconhecia tão bem. Aquela forma de falar sobre crianças como se soubesse exatamente o que era perdê-las.
Henrique tentou afastar os pensamentos. Não podia se envolver emocionalmente com funcionários. Não podia confiar demais. Não podia se dar ao luxo de se decepcionar novamente. Enquanto isso, Marina chegava em seu pequeno apartamento no outro lado da cidade. Abriu a geladeira quase vazia, esquentou um resto de comida, mas mal conseguiu comer. A cabeça estava cheia das risadas de Gabriel e Miguel, dos abraços apertados que deram nela, da forma como a olhavam com confiança. Foi até o quarto e abriu a gaveta da cômoda. No fundo, embaixo de algumas roupas velhas, estava a única foto que guardava. Um menino de 3 anos, cabelos cacheados, sorriso banguela, bracinhos abertos, como se estivesse correndo para um abraço. "Oi, meu amor", ela sussurrou, tocando o vidro da moldura. "Hoje a mamãe cuidou de 2 menininhos muito especiais. Eles me lembraram você, Diego. Seu Diego, o filho que teve que entregar para adoção quando tinha apenas 18 anos. O menino que carregava no coração todos os dias, que via crescer apenas através de fotos que a família adotiva mandava 2 vezes por ano, por piedade. O filho que ela perdeu, não porque não amava, mas porque amava demais para deixá-lo passar fome." Marina chorou em silêncio, abraçando a foto. Gabriel e Miguel tinham despertado nela uma dor e uma alegria que mantinha guardadas há tanto tempo. Era perigoso se apegar àquelas crianças. Era perigoso amar de novo, mas talvez fosse impossível não amar. Talvez ela precisasse daquele amor tanto quanto eles precisavam dela. "Promete que vai cuidar deles, mãe?" Ela sussurrou para a foto, como se Diego pudesse ouvir e aprovar. Como se ele entendesse que a mãe precisava curar o coração, dando o amor que não pôde dar a ele. Era apenas o 2º dia de trabalho, mas Marina já sabia que não era apenas um emprego. Era uma chance de ser mãe novamente, mesmo que por empréstimo. Era uma chance de dar a Gabriel e Miguel tudo que não conseguiu dar ao próprio filho. E isso valia qualquer risco. 3 semanas haviam passado desde que Marina começou a trabalhar na casa dos Almeida, e ela nunca imaginou que seria possível se apaixonar tanto por 2 crianças em tão pouco tempo. Gabriel e Miguel não eram apenas seu trabalho. Eram a razão pela qual acordava sorrindo todas as manhãs. Eram a cura para uma ferida que ela achava que nunca ia cicatrizar. "Tia Marina, por que a gente nunca sai de casa?" Gabriel perguntou numa quinta-feira de manhã, enquanto brincava com os carrinhos na sala. A pergunta pegou Marina desprevenida. Miguel, que estava montando um quebra-cabeça simples no tapete, parou para ouvir a resposta. Os 2 sempre faziam isso. Quando um perguntava algo importante, o outro prestava atenção como se a resposta fosse mudar a vida deles. Marina sentiu o coração apertar. Em 3 semanas, cuidando dos meninos, ela percebeu que eles viviam como prisioneiros numa casa linda. Henrique saía para trabalhar às 8 da manhã e voltava às 7 da noite. Durante essas 11 horas, Gabriel e Miguel ficavam confinados entre 4 paredes, vendo o mundo apenas através das janelas. "Vocês querem sair, meus amores?" Marina perguntou, sentando no chão entre eles. Gabriel assentiu com entusiasmo, os olhinhos brilhando. Miguel largou o quebra-cabeça e engatinhou até ela. "Parque", ele disse com a vozinha fofa de quem ainda estava aprendendo a falar direito. "Sorveteria", Gabriel completou, saltitando. Marina olhou para os 2 rostinhos esperançosos e sentiu algo se partir dentro do peito. Como 2 crianças de 2 anos sabiam o que era um parque ou uma sorveteria se nunca tinham ido a nenhum dos 2. Só podia ser memória de quando a mãe ainda estava viva. Memórias que Henrique estava enterrando junto com a própria dor. "O papai não deixa vocês saírem?" ela perguntou cuidadosamente. Gabriel fez uma carinha triste. "Papai diz que é perigoso, que gente má pode fazer dodói na gente." Miguel se aproximou mais de Marina como se quisesse proteção. "Mas com você junto, não é perigoso, né, tia Marina?" A pergunta inocente de Gabriel atingiu Marina como um soco. Claro que não era perigoso.
Ela jamais deixaria algo ruim acontecer com aqueles meninos. Ela daria a vida por eles, se fosse necessário. Mas Henrique havia sido claro nas regras. Nada de sair de casa sem autorização prévia. Nada de mudanças na rotina. Nada que pudesse colocar os filhos em qualquer tipo de risco. Deixa a tia Marina pensar numa solução, tá bom? Ela disse, abraçando os dois. Gabriel e Miguel se aninharou no colo dela, confiantes de que ela ia resolver tudo. Essa confiança cega que eles depositavam nela era ao mesmo tempo a coisa mais linda e mais aterrorizante do mundo. Naquela tarde, enquanto os meninos dormiam, Marina ficou andando pela casa como uma leoa enjaulada. Observou as fotos espalhadas pelos cômodos. Henrique, Camila e os bebês em várias fases. Passeios no parque, visitas ao zoológico, tardes na sorveteria. A família tinha sido feliz. Tinha tido uma vida normal até tudo desmoronar. Foi quando viu a foto na mesa da sala que tudo clicou. Camila sentada no banco da sorveteria Doce Alegria, com Gabriel e Miguel no colo, todos lambuzados de sorvete e sorrindo. A foto tinha uma dedicatória no verso: "Nosso lugar favorito, sempre." Era de poucos meses antes de Camila partir. Marina sentiu uma decisão se formar no peito. Henrique estava destruindo os filhos, tentando protegê-los. Estava roubando a infância deles por medo de perder o que restava da família. Alguém precisava devolver a alegria para Gabriel e Miguel. E se ele não conseguia fazer isso, talvez ela pudesse. Na sexta-feira seguinte, Marina tomou a decisão mais arriscada da vida. Henrique havia saído para uma reunião importante que duraria a manhã toda. Era a chance perfeita. Gabriel, Miguel, querem fazer uma aventura especial com a tia Marina? Ela perguntou, já vestindo os casaquinhos neles. Que aventura? Gabriel perguntou animado. Vamos até a sorveteria onde vocês costumavam ir com a mamãe. As palavras saíram antes que Marina pudesse pensar nas consequências. Miguel bateu palminhas. Gabriel deu um gritinho de alegria. De verdade? De verdade mesmo? De verdade. Mas tem que ser segredo nosso, tá bom? Uma surpresa especial. Marina sabia que estava errada pedindo para duas crianças de 2 anos guardarem segredo. Sabia que estava traindo a confiança de Henrique. Mas quando viu a felicidade estampada nos rostinhos dos meninos, soube que não podia voltar atrás. A sorveteria Doce Alegria ficava a apenas 15 minutos de caminhada da casa. Marina colocou Gabriel e Miguel no carrinho duplo e saiu como se estivesse indo para um passeio no quarteirão. O coração dela estava disparado, mas os meninos estavam tão animados que ela sentiu que estava fazendo a coisa certa. "Olha, tia Marina, é igual na foto!" Gabriel gritou quando viu a fachada colorida da sorveteria. Miguel apontou para os desenhos de sorvetes na vitrine, balbuciando coisas que só ele entendia. Marina sentiu os olhos marejarem. Era como ver 2 plantinhas murchas recebendo água depois de muito tempo. Dentro da sorveteria, Marina pediu 2 picolés pequenos e escolheu a mesma mesa da foto, a mesa onde Camila costumava sentar com os gêmeos. Gabriel e Miguel lambuzaram as carinhas, riram, fizeram bagunça. Se comportaram como crianças normais pela primeira vez em meses. "Mamãe sentava aqui?" Gabriel perguntou, tocando a mesa com a mãozinha grudenta de sorvete. "Sentava sim, amor. E ela ficaria muito feliz vendo vocês se divertindo assim." Marina limpou o rostinho dele com o guardanapo, sentindo uma mistura de alegria e culpa. Foi quando seu celular tocou. Era Henrique. O sangue de Marina gelou. "Alô?" Ela atendeu, tentando soar normal. "Marina, cheguei em casa e vocês não estão aqui. Onde estão?" A voz dele estava tensa, preocupada. Nós fomos dar uma voltinha no quarteirão, Sr. Henrique. Já estamos voltando." "Que voltinha? Eu não autorizei nenhuma saída. Voltem para casa agora." Henrique desligou sem esperar resposta. Marina olhou para Gabriel e Miguel, que continuavam tomando sorvete alheios ao drama. Como explicar para eles que a aventura havia acabado?
Como voltar para aquela prisão dourada depois de ver tanta felicidade? Tia Marina está triste? Miguel perguntou, percebendo a mudança no rosto dela. Não, meu amor, a tia Marina nunca fica triste perto de vocês. Ela forçou um sorriso, mas por dentro estava desesperada. Henrique ia demiti-la, ia tirar ela da vida dos meninos, ia destruir a única coisa boa que aconteceu na vida dela desde que perdeu Diego. O caminho de volta para casa pareceu durar uma eternidade. Gabriel e Miguel foram cantarolando no carrinho, felizes com o passeio. Eles não faziam ideia de que talvez fosse o último momento de alegria que teriam por muito tempo. Marina tentou gravar cada risada, cada palavra, cada carinho que recebeu deles. Henrique estava parado na porta de casa quando eles chegaram. O rosto dele estava uma máscara de fúria contida. Marina parou o carrinho e respirou fundo. Gabriel, Miguel, vão brincar no quarto enquanto a tia Marina conversa com o papai, tá bom? Tia Marina vai embora? Gabriel perguntou com aquela intuição assustadora que crianças pequenas têm. Não, meu amor, a tia Marina não vai a lugar nenhum. Marina mentiu pela primeira vez para eles, porque não suportava a ideia de ver os rostinhos tristes. Depois que os meninos entraram, Henrique explodiu. Você me desobedeceu. Você mentiu para mim. Você colocou meus filhos em risco. Cada palavra saía como uma punhalada. Eu confiei em você e você traiu essa confiança. Senhor Henrique, eu posso explicar. Marina tentou se defender, mas ele não deixou. Não há explicação. Você fez exatamente o que eu temia que acontecesse. Você se achou no direito de tomar decisões sobre meus filhos sem me consultar. Eles precisam sair de casa, senhor Henrique. Eles precisam ser crianças normais. Marina encontrou coragem para falar a verdade. Gabriel e Miguel estão definhando entre essas paredes. Estão perdendo a infância por causa do seu medo. Meu medo? Henrique riu amargo. Você não sabe nada sobre medo. Você não sabe o que é perder a pessoa mais importante da sua vida e ficar responsável por tudo que resta dela. A voz dele tremeu de emoção. Você não sabe o que é dormir todas as noites com terror de acordar e descobrir que perdeu mais alguma coisa. Marina sentiu as próprias lágrimas começarem a escorrer. Eu sei sim. Eu sei exatamente o que é isso. As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Eu sei o que é perder o que você mais ama no mundo e não conseguir fazer nada para impedir. Henrique parou de gritar e a olhou com estranheza. Havia algo na voz de Marina que ele reconhecia, a mesma dor que o consumia todos os dias. Do que você está falando? Marina respirou fundo. Sabia que estava prestes a contar o maior segredo da vida dela. Mas talvez fosse a única forma de fazer Henrique entender. Eu tive um filho, senhor Henrique. Tive um filho que perdi da pior forma que uma mãe pode perder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique ficou olhando para ela como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Você disse que não tinha filhos. Porque é mais fácil mentir do que explicar que você foi obrigada a entregar seu próprio bebê para adoção, porque não tinha condições de criá-lo. Marina desabou no sofá, o peso de anos de segredo finalmente saindo. Porque é mais fácil fingir que nunca foi mãe do que admitir que falhou no único trabalho que realmente importava. Henrique ficou parado, processando a informação. Por isso você cuida dos meus filhos dessa forma. Por isso eu os amo como se fossem meus. Porque quando olho para Gabriel e Miguel, vejo o Diego. Vejo o filho que entreguei quando ele tinha 3 anos, depois de 3 anos tentando dar conta sozinha e falhando miseravelmente. Marina chorava sem se importar com a opinião de Henrique. E quando vejo eles presos nesta casa, vejo todas as aventuras que não pude dar ao meu próprio filho. A revelação mudou tudo na sala. Henrique se sentou na poltrona, tentando processar que havia julgado Marina completamente errado. Ela não era uma empregada irresponsável, era uma mãe destroçada, tentando curar o próprio coração, cuidando de outras crianças.
Senhor Henrique, eu errei levando os meninos para a sorveteria sem sua permissão, mas eu não errei em mostrar para eles que o mundo ainda pode ser um lugar bom. Marina secou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos dele. Seus filhos estão com medo da própria sombra. Estão perdendo a capacidade de ser felizes. E isso não é protegê-los. Isso é destruí-los devagar. Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca. Eu não posso perder eles também, Marina. Eu não vou sobreviver se algo acontecer com Gabriel e Miguel. E você acha que eles vão sobreviver se continuarem vivendo como fantasmas? Marina se levantou determinada. Olhe para ele, Sr. Henrique. Realmente olhe. Veja o que está fazendo com seus próprios filhos. Naquele momento, Gabriel e Miguel apareceram na porta da sala. Tinham saído do quarto quando ouviram os adultos chorando. Papai, tia Marina, Gabriel perguntou com a vozinha preocupada. Miguel correu para Marina e se abraçou na perna dela, sentindo que algo estava errado. Marina se abaixou e abraçou os dois, sabendo que talvez fosse a última vez. Tia Marina tem que ir embora? Miguel perguntou olhando para o pai. A pergunta inocente ecoou na sala como uma bomba. Henrique olhou para os filhos grudados em Marina. Viu o amor genuíno nos olhos dela. Viu como eles confiavam nela completamente. E pela primeira vez, desde que Camila partiu, teve que admitir uma verdade devastadora. Talvez ele não soubesse mais como ser pai. A pergunta de Miguel ficou suspensa no ar como uma sentença de morte. Tia Marina tem que ir embora? Os olhinhos dele estavam cheios de uma tristeza que crianças de 2 anos não deveriam conhecer. Gabriel se agarrou mais forte na perna de Marina, como se pudesse impedi-la de partir apenas com a força dos bracinhos pequenos. Henrique olhou para a cena à sua frente e sentiu algo se despedaçar no peito. Seus filhos estavam apavorados com a possibilidade de perder mais alguém. Estavam se agarrando em Marina com o desespero de quem já perdeu demais. Era a mesma forma como se agarravam nele nas primeiras noites, depois que Camila partiu, implorando para que ele não fosse embora também. Meninos, vão brincar no quarto um pouquinho. O papai precisa conversar com a tia Marina. Henrique tentou manter a voz calma, mas ela saiu trêmula. Gabriel balançou a cabeça energicamente. Não, se a gente sair, ela vai embora. A percepção da criança era assustadoramente precisa. Marina se ajoelhou para ficar na altura dos gêmeos. Escutem a tia Marina. Vocês lembram que eu prometi que nunca mentiria para vocês? Os dois assentaram, os olhinhos grudados no rosto dela. Eu não vou embora sem me despedir. Prometo. Agora vão brincar que daqui a pouquinho eu subo para ver vocês. Gabriel hesitou, mas Miguel puxou o irmão pela mão. Vem, Gabi. Tia Marina prometeu. Eles subiram as escadas devagar, olhando para trás a cada degrau. Quando finalmente desapareceram no corredor, Henrique se virou para Marina. Você não pode prometer coisas assim para eles. A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. Você não pode dar esperanças quando talvez tenha que quebrar essas promessas. Então, me dê uma chance de cumprir. Marina se levantou, limpando as lágrimas. Me dê uma chance de provar que posso cuidar deles sem colocá-los em perigo. Havia uma determinação na voz dela que Henrique não esperava. Me deixe mostrar que existe diferença entre proteger e aprisionar. Como eu posso confiar em você depois do que aconteceu hoje? Henrique passou a mão pelo cabelo, exausto. Como posso confiar que você não vai tomar outra decisão unilateral que pode custar a vida dos meus filhos? Da mesma forma que eu confio que você não vai demitir a única pessoa que conseguiu fazer Gabriel e Miguel voltarem a sorrir. Marina cruzou os braços, enfrentando o olhar dele. Senhor Henrique, quando foi a última vez que viu seus filhos verdadeiramente felizes? A pergunta atingiu Henrique como um murro. Ele tentou se lembrar, mas as únicas imagens que vinham à mente eram de Gabriel e Miguel hoje, na volta da sorveteria. Os rostinhos lambuzados, os olhinhos brilhando, as risadinhas no carrinho. Hoje,
Ele admitiu baixinho. Hoje foi a primeira vez em meses. E você quer tirar isso deles? Quer voltar para aquela rotina onde eles passam 11 horas olhando pelas janelas, esperando a vida acontecer? Marina deu um passo na direção dele. Seus filhos estão morrendo por dentro, Senhor Henrique. Estão se esquecendo de como ser crianças. Pelo menos estão vivos para esquecer. A explosão saiu antes que Henrique pudesse se controlar. Pelo menos eles acordam todas as manhãs, respiram, existem. Você não entende porque nunca perdeu alguém de verdade. Nunca perdi alguém de verdade? Marina riu, mas não havia humor nenhum na risada. Você acha que entregar um filho de 3 anos para adoção não é perder alguém de verdade? Você acha que ver seu bebê chorando e gritando mamãe enquanto estranhos levam ele embora não é perder alguém de verdade? O silêncio que se seguiu foi devastador. Henrique ficou olhando para Marina como se estivesse vendo ela pela primeira vez. 3 anos? Você criou seu filho por 3 anos? 3 anos, 2 meses e 15 dias. Marina não hesitou nem por um segundo. 3 anos tentando ser mãe sozinha, trabalhando em 2 empregos, dividindo um quarto minúsculo com ele. 3 anos achando que amor era suficiente para superar qualquer coisa. A voz dela começou a falhar. Até o dia que ele desmaiou de fome na creche porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. Henrique sentiu algo se mover no peito. Uma dor que reconhecia, mas diferente da sua. O que aconteceu? Os assistentes sociais apareceram. Disseram que eu era mãe negligente, que não tinha condições de criar uma criança, que Diego merecia uma família de verdade, com estabilidade financeira e emocional. Marina se sentou no sofá como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. Eles estavam certos. Eu era uma mãe terrível. Você não era mãe terrível. Você era uma mãe sem recursos. Henrique se surpreendeu com as próprias palavras. Ter dificuldade financeira não te faz má mãe. Tenta explicar isso para uma criança de 3 anos que não entende por que a mamãe está entregando ele para estranhos. Marina cobriu o rosto com as mãos. Tenta explicar isso para um menino que passou 3 anos chamando você de mamãe e de repente tem que chamar outras pessoas de papai e mamãe. Você teve contato com ele depois? A família adotiva manda 2 fotos por ano. No aniversário e no Natal. Marina tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Quer ver como ele está agora? Henrique hesitou, mas pegou o telefone. Na tela estava um menino de 8 anos, cabelos cacheados, sorriso largo, abraçado com um casal que claramente o amava. Estava usando uniforme de escola particular, tinha aparelho nos dentes, segurava um troféu de futebol. Parecia feliz. Parecia amado. Parecia ter a vida que Marina nunca poderia ter dado a ele. Ele está bem, Henrique disse, devolvendo o celular. Parece que encontrou uma família boa. Eu sei. E por isso eu nunca tentei contato. Por isso aceito as migalhas de 2 fotos por ano sem reclamar. Marina guardou o telefone, porque sei que ele merece mais do que eu podia oferecer. Mas isso não torna a perda menor. Não. Torna maior, porque todos os dias eu acordo sabendo que meu filho está feliz sem mim, que ele tem uma vida melhor longe de mim, que eu fui apenas um capítulo triste na história dele. Henrique se sentou ao lado dela no sofá. Pela primeira vez desde que se conheceram, não havia a barreira profissional entre eles. Eram apenas 2 pessoas destroçadas pela vida, tentando entender como continuar respirando depois de perder o que mais importava. Por isso você cuida dos meus filhos dessa forma, ele disse depois de um longo silêncio. Você está tentando ser para eles a mãe que não pode ser para o Diego. E o Senhor está tentando ser para eles o pai e a mãe ao mesmo tempo, com tanto medo de perder que esqueceu como viver. Marina olhou para ele com uma honestidade brutal. Nós 2 estamos falhando com eles, Senhor Henrique, só por motivos diferentes. Ah, como assim falhando? Eu estou dando a eles o amor que não posso dar ao meu filho, mas sem limites. E o Senhor está negando a eles as experiências normais de infância por medo de que algo aconteça.
Marina suspirou. Gabriel e Miguel precisam de equilíbrio, precisam de amor e de liberdade, precisam de proteção e de aventura. Henrique ficou em silêncio, processando. Do andar de cima vinha o barulho dos meninos brincando, mas sem a alegria de sempre. Eles estavam preocupados, sentindo a tensão que pairava na casa. "Se eu deixar você ficar", ele disse finalmente, "você promete me consultar antes de fazer qualquer coisa?" "Prometo." "E promete não usar os sentimentos dos meninos contra mim?" "Nunca faria isso. Eles amam o senhor, senhor Henrique. Só precisam sentir que o senhor também se permite amar eles sem tanto medo." Henrique fechou os olhos. "Eu não sei como ser pai sem Camila. Não sei como tomar decisões sozinho. Não sei como protegê-los sem sufocá-los. Então aprenda comigo e me deixe aprender com o senhor." Marina estendeu a mão. "Vamos cuidar deles juntos, com amor e com sabedoria." Henrique olhou para a mão estendida e, pela primeira vez em meses, teve a sensação de que talvez não estivesse sozinho naquela batalha de ser pai. Henrique apertou a mão de Marina e, naquele momento, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Era uma sensação estranha, quase assustadora, como se ele estivesse traindo a memória de Camila ao permitir que outra pessoa entrasse na vida dos filhos de forma tão profunda. "Tem uma coisa que preciso te mostrar", ele disse, se levantando do sofá. Marina o seguiu até a estante da sala, onde ele pegou um álbum de fotos que estava escondido atrás de outros livros. "Talvez você entenda melhor por que tenho tanto medo." Henrique abriu o álbum numa página específica. Era uma foto de Camila na sorveteria Doce Alegria, grávida, sorrindo enquanto comia um sorvete gigante. "Esta foi a última foto que tiramos antes dos meninos nascerem." Camila estava com 8 meses e meio de gestação. Sua voz tremeu. 3 dias depois desta foto, ela começou a passar mal. Marina olhou a imagem e depois para Henrique. "O que aconteceu?" "Complicações no parto. Os médicos disseram que era algo raro, imprevisível, que não havia como saber que ia acontecer." Henrique virou a página. Havia uma foto de Camila no hospital, pálida, mas sorrindo, com Gabriel e Miguel recém-nascidos nos braços. "Esta foi a única foto que conseguimos fazer como família completa. Ela partiu logo depois, 2 dias depois. Hemorragia interna. Os médicos lutaram 12 horas para salvá-la, mas..." Henrique fechou o álbum abruptamente. "Eu trouxe Gabriel e Miguel para casa sozinho. 2 bebês de 2 dias, sem mãe, com um pai que não fazia ideia de como cuidar de crianças." Marina sentiu o coração se partir. Deve ter sido desesperador. Foi. Passava as noites acordado, com medo de que eles parassem de respirar se eu dormisse. Tinha pânico de tudo, da temperatura deles, da cor das fezes, dos gritos, do silêncio. Henrique se sentou novamente. "Contratei 3 babás diferentes nos primeiros 6 meses. Todas foram embora porque eu era controlador demais, ansioso demais. E depois decidi que eu mesmo ia cuidar deles. Trabalhava de casa, levava eles para todo lado, não deixava ninguém se aproximar." Henrique riu amargo. "Camila sempre dizia que eu tinha que confiar mais nas pessoas, que não podia proteger nossos filhos de tudo. Ironicamente, foi justamente por confiar nos médicos que eu a perdi." Marina entendeu tudo. A dor de Henrique não era só luto, era culpa. Ele se sentia responsável pela partida da esposa porque confiou quando deveria ter desconfiado, porque não fez mais perguntas, porque não exigiu mais exames. "Senhor Henrique, o que aconteceu com Camila não foi culpa sua, mas o que vai acontecer com Gabriel e Miguel pode ser." Ele a olhou diretamente. "Cada vez que eles saem de casa, cada pessoa nova que entra na vida deles, cada decisão que tomo é uma oportunidade de falhar novamente, de perder o que restou da minha família." Nesse momento, Gabriel desceu correndo as escadas. "Papai, Miguel está chorando." Henrique e Marina subiram rapidamente. Encontraram Miguel no berço, soluçando baixinho, agarrado no cobertor. Quando viu Marina, estendeu os bracinhos para ela.
O que foi, meu amor? Marina o pegou no colo e Miguel grudou o rostinho molhado no pescoço dela. Papai brigou com tia Marina. Ele perguntou entre soluços. Gabriel se aproximou também, preocupado. Não, querido. O papai e a tia Marina estavam conversando. Marina olhou para Henrique por cima da cabeça de Miguel. Às vezes, os adultos precisam falar sobre coisas importantes. Tia Marina vai morar com a gente? Gabriel perguntou esperançoso. A pergunta pegou Henrique desprevenido. Ele não tinha pensado nisso. Marina sempre ia embora no final do dia. Sempre havia essa separação entre o trabalho dela e a vida real da família. Gabriel, a tia Marina tem a casa dela, Henrique explicou carinhosamente. Miguel levantou a cabeça do ombro de Marina e olhou para o pai. Mas aqui é casa da tia Marina também, ele disse com a lógica simples de criança pequena. Marina sentiu o peito apertar. Para Miguel e Gabriel, ela realmente fazia parte da família. Não era apenas a empregada que cuidava deles durante o dia. Era alguém que eles amavam e em quem confiavam completamente. Sabe de uma coisa? Henrique se aproximou e tocou no cabelo de Miguel. Que tal se domingo nós todos fôssemos juntos à sorveteria? O papai, vocês dois e a tia Marina. Os olhinhos de Gabriel brilharam. De verdade, papai. Você vem com a gente? Miguel saiu do colo de Marina e correu para Henrique, que o pegou no ar. Vem sim, meu filho. Está na hora do papai conhecer os lugares que vocês gostam. Marina observou a cena, com lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que via Henrique interagindo com os filhos de forma leve, sem aquela tensão constante no rosto. Era como se ele tivesse tomado a decisão de tentar viver de novo, apesar do medo. Obrigada, ela sussurrou para ele. Henrique a olhou e assentiu. Não precisavam de palavras. Os dois entenderam que estavam fazendo um pacto silencioso. Juntos, iam tentar devolver a alegria para Gabriel e Miguel, mesmo que isso significasse enfrentar os próprios demônios. Naquela noite, depois que Marina foi embora, Henrique colocou os meninos para dormir e ficou observando eles no berço. Pela primeira vez em meses, Gabriel e Miguel dormiam com sorrisos no rosto. Sonhavam com sorvetes e passeios, com a segurança de saber que tinham um papai e uma tia Marina que os amavam. E Henrique, pela primeira vez desde que Camila partiu, foi dormir pensando que talvez fosse possível ser feliz novamente. O domingo chegou com um sol dourado que parecia conspirar a favor da felicidade. Marina acordou mais cedo que o normal, com aquela sensação de borboletas no estômago que não sentia há anos. Pela primeira vez, desde que começou a trabalhar na casa dos Almeida, não estava indo apenas cumprir suas obrigações. Estava indo viver um momento especial com pessoas que se tornaram sua família. Henrique também acordou diferente. Durante a semana, depois da conversa reveladora com Marina, ele percebeu mudanças sutis em si mesmo. Não checou o celular 15 vezes antes de sair de casa. Não ligou para Marina 3 vezes durante o dia para saber como estavam os meninos. Pela primeira vez em meses, conseguiu trabalhar sem aquela ansiedade constante roendo seu peito. Papai, tia Marina, Gabriel gritou quando viu Marina chegando na porta. Ela não estava usando o uniforme simples de sempre. Vestia uma blusa azul clara e um jeans com os cabelos soltos. Parecia mais jovem, mais leve. Parecia alguém que estava aprendendo a ser feliz novamente. Bom dia, família, ela disse. E a palavra família saiu naturalmente, sem peso, sem desculpas. Miguel correu para ela de braços abertos e Marina o pegou no ar, rodopiando. Pronto para nossa aventura especial? Henrique observou a cena da porta da cozinha, segurando uma xícara de café. Havia algo diferente nele também. Não estava usando terno. Vestia uma camisa polo azul marinho e jeans, roupas que não usava desde antes de Camila partir. Parecia mais pai e menos executivo. Vocês estão prontos? Ele perguntou, pegando Gabriel no colo. Vamos conhecer esse lugar mágico que vocês tanto amam. O caminho até a sorveteria Doce Alegria
foi uma descoberta. Henrique nunca tinha prestado atenção no bairro onde morava. Nos últimos 2 anos, sua vida se resumiu ao trajeto casa-escritório-casa. Mas caminhando devagar, com Marina ao lado e os gêmeos no carrinho duplo, ele viu detalhes que haviam passado despercebidos. A pracinha onde outras crianças brincavam, a livraria com vitrine colorida, o açougue onde o dono conhecia todos os clientes pelo nome. "É ali, papai!" Gabriel apontou animado quando avistaram a fachada colorida da sorveteria. Miguel bateu palminhas, reconhecendo o lugar. Henrique parou na calçada por um momento, olhando para o estabelecimento que significava tanto para seus filhos. "Camila trouxe vocês aqui muitas vezes?" ele perguntou para Marina. Ela assentiu. "Pela quantidade de fotos que vi no álbum, acredito que era o lugar favorito de todos vocês." Henrique respirou fundo. "Então vamos fazer novas memórias." Dentro da sorveteria, algo mágico aconteceu. Gabriel e Miguel guiaram o pai até a mesa da família, a mesma onde Marina os havia levado na semana anterior. Henrique se sentou na cadeira onde Camila sempre sentava e, em vez de dor, sentiu uma paz estranha. "O que vocês querem?" ele perguntou, olhando para os sabores na vitrine. Gabriel apontou para o sorvete de chocolate com granulado colorido. Miguel queria o de morango com chantilly. "E você, Marina?" "Eu posso escolher?" Ela hesitou. Durante toda a vida, Marina sempre ficou com o que sobrava, nunca com o que realmente queria. "Pode escolher qualquer coisa." Henrique sorriu. "Hoje você não é a empregada, você é parte da família." Marina pediu sorvete de coco, seu sabor favorito desde criança. Quando todos estavam sentados, lambuzados e rindo, Henrique percebeu que era a primeira vez em 2 anos que se sentia completo. Não era a mesma completude que tinha com Camila, mas era uma sensação boa, de família funcionando. "Tia Marina, conta para o papai da vez que Gabriel quase derrubou o sorvete no chão." Miguel pediu, rindo. Marina contou a história, exagerando nos detalhes, para fazer Gabriel rir também. Henrique observou a dinâmica entre eles e viu algo que havia negado a si mesmo. Seus filhos tinham uma mãe novamente. Talvez não biológica, mas emocional. Foi quando uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou da mesa. "Com licença", ela disse timidamente. "Não pude deixar de notar. Vocês são uma família linda." "Obrigado", Henrique respondeu automaticamente. Mas a senhora continuou olhando para Marina com um sorriso estranho. "Desculpe a curiosidade, querida, mas você me lembra alguém." "Você não é Marina Santos?" Marina ficou pálida. "Sou, sim, por quê?" "Eu sou Dona Rosa, trabalho no Lar São Francisco. Você conhece uma criança chamada Diego?" O mundo parou. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Henrique percebeu imediatamente que algo estava acontecendo. "Diego? Como vocês sabem do Diego?" "Querida, eu deveria ter entrado em contato antes, mas não tinha seu telefone." Dona Rosa se sentou na cadeira vazia ao lado deles. "A família que adotou o Diego. Eles se mudaram para o exterior no mês passado. Abriram mão da guarda legal. Diego está novamente disponível para a adoção." Marina não conseguiu falar. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Henrique estendeu a mão e segurou a dela instintivamente. "O que isso significa exatamente?" ele perguntou. "Significa que se Marina quiser e tiver condições, pode recuperar a guarda do filho dela. Diego tem perguntado por você, querida. Tem perguntado pela primeira mamãe todos os dias desde que os pais adotivos partiram." Gabriel e Miguel perceberam que algo importante estava acontecendo. "Tia Marina está chorando?" Gabriel perguntou preocupado. Marina o puxou para um abraço apertado. "São lágrimas de felicidade, meu amor." "Dona Rosa", Henrique se inclinou para frente. "Quais são os procedimentos? O que Marina precisa fazer?" "Ela precisa comprovar estabilidade financeira, emocional e residencial. Um emprego fixo, uma casa adequada, apoio emocional." Dona Rosa olhou entre Marina e Henrique.
Vocês são casados? Não, Marina respondeu rapidamente. Ele é meu patrão. Eu cuido dos filhos dele. Dona Rosa assentiu compreensivamente. Mesmo assim, se ele pudesse dar uma carta de recomendação, atestando sua competência com crianças, seria muito útil. Eu posso dar mais que uma carta, Henrique disse, surpreendendo a todos. Marina, se você quiser lutar pela guarda do Diego, eu vou ajudar com tudo que for necessário. Advogados, documentação, o que precisar. Marina olhou para ele através das lágrimas. Por quê? Por que faria isso por mim? Porque você devolveu meus filhos para mim. Porque me ensinou que proteger não é aprisionar. Porque Henrique hesitou, mas continuou. Porque Diego merece ter a mãe de volta. E você merece ter seu filho de volta. Gabriel e Miguel ouviam a conversa sem entender completamente, mas sentindo a emoção no ar. Tia Marina vai ter um bebê? Miguel perguntou inocentemente. Marina riu entre as lágrimas. Não um bebê, querido. Um menino grande da idade do primo do Gabriel. Ele vai brincar com a gente? Gabriel perguntou animado. Se tudo der certo, vai sim. Marina respondeu. Diego vai ser como um irmão mais velho para vocês. Dona Rosa deixou seus dados e foi embora, prometendo ligar durante a semana para iniciar os procedimentos. Marina ficou sentada na sorveteria, tremendo, tentando processar que talvez fosse possível ter Diego de volta depois de 5 anos. Marina, Henrique disse suavemente, eu tenho uma proposta para você. Que proposta? Mude-se para o quarto de hóspedes da minha casa, oficialmente. Isso vai ajudar no processo de adoção e... Ele hesitou. Eu acho que seria bom para todos nós. Gabriel e Miguel já te veem como mãe. Você cuida deles melhor do que eu. E eu preciso aprender a confiar de novo. Marina não conseguiu responder imediatamente. A oferta era mais do que ela ousava sonhar. E quando Diego voltar? Quando Diego voltar, nós damos um jeito. Talvez seja a hora da casa dos Almeida voltar a ter risadas de crianças em todos os cômodos. Naquele momento, Marina entendeu que não estava apenas recuperando um filho. Estava ganhando uma família inteira. E Henrique também entendeu que não estava apenas ajudando uma funcionária. Estava curando o próprio coração ao ajudar outro coração ferido a se reconstruir. Gabriel e Miguel terminaram os sorvetes alheios à revolução que estava acontecendo na vida dos adultos. Para eles, era apenas mais um domingo feliz, com as pessoas que amavam. Mas para Henrique e Marina, era o dia em que descobriram que, às vezes, a vida oferece segundas chances quando menos esperamos. 6 meses depois do encontro com Dona Rosa na sorveteria, Marina estava parada na frente do Lar São Francisco, com as mãos tremendo. Ao seu lado, Henrique segurava Gabriel no colo, enquanto Miguel se agarrava na perna dele. Os últimos meses foram uma montanha-russa emocional de papelada, entrevistas, visitas domiciliares e audiências. Mas finalmente chegou o dia que Marina sonhava há 5 anos. O dia de levar Diego para casa. Ele vai gostar de mim? Marina sussurrou, ajeitando a blusa pela 10ª vez. Henrique colocou a mão livre no ombro dela. Marina, você é a mãe dele. Claro que vai gostar de você. Mas por trás das palavras encorajadoras, ele também estava nervoso. Nos últimos meses, sua vida mudou completamente. Marina se mudou para o quarto de hóspedes e a casa se transformou em um lar de verdade novamente. A porta se abriu e Dona Rosa apareceu com um sorriso caloroso. Estão prontos? Atrás dela, um menino de 8 anos apareceu timidamente. Cabelos cacheados como da mãe, olhos grandes e curiosos, mas com uma tristeza familiar no fundo do olhar. Era igual às fotos, só que maior, mais crescido. Diego. Oi, ele disse baixinho, olhando para Marina como se estivesse vendo um fantasma. Marina se ajoelhou na altura dele, as lágrimas já escorrendo. Oi, meu amor, mamãe está aqui. Diego hesitou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, como se uma represa tivesse se rompido, correu para os braços dela.
Mamãe, eu sabia que você ia voltar. Eu sabia. Ele chorava e ria ao mesmo tempo, agarrado no pescoço de Marina como se fosse desaparecer novamente. Nunca mais, meu filho. Nunca mais vou deixar você sozinho. Marina sussurrou no ouvido dele, sentindo o perfume do cabelo que sonhava há 5 anos. Agora nós vamos ficar juntos para sempre. Gabriel e Miguel observavam a cena com curiosidade. Esse é o Diego? Gabriel perguntou. Marina se virou, ainda abraçada com o filho. É sim. Diego, estes são Gabriel e Miguel, seus irmãozinhos do coração. Diego olhou para os gêmeos com interesse. Aos 8 anos, ele entendia que não eram irmãos de sangue, mas viu nos olhinhos deles a mesma carência que ele carregava. Oi, ele disse, estendendo a mão pequena. Gabriel e Miguel, com a espontaneidade típica de crianças de 2 anos, correram para abraçar as pernas de Diego. E este é Henrique, Marina disse, apresentando o homem que mudou a vida de todos eles. Ele vai ser como um papai para você, se você quiser. Diego olhou para Henrique com aquela seriedade de criança que cresceu rápido demais. Você é legal? Henrique sorriu. Espero que sim. Vou fazer o meu melhor para ser o papai que você merece. Diego assentiu, parecendo aprovar a resposta. Tudo bem, então. O caminho para casa foi uma descoberta para todos. Diego contou sobre a família que o adotou, sobre os 5 anos que passou longe da mãe, sobre como nunca parou de perguntar por ela. Eu desenhava você todos os dias, ele disse para Marina. Tenho uma pasta cheia de desenhos da mamãe. Quando chegaram na casa dos Almeida, Diego ficou impressionado. É aqui que a gente vai morar? Marina assentiu. Todos nós juntos, uma família de verdade. Henrique mostrou para Diego o quarto que havia preparado para ele. Não era luxuoso, mas era feito com amor. Tinha uma cama nova, uma mesa de estudos e uma estante vazia esperando para ser preenchida com os sonhos de uma criança. Posso pôr meus desenhos na parede? Diego perguntou timidamente. Pode pôr quantos quiser, Henrique respondeu. Esta é sua casa agora. Naquela primeira noite, Marina deitou na cama do quarto de hóspedes que se tornara permanente, ouvindo os barulhos da casa. Diego no quarto ao lado, folheando um livro de histórias que Henrique havia comprado. Gabriel e Miguel rindo no banho. Henrique cantarolando baixinho enquanto preparava o leite dos gêmeos. Era uma sinfonia de família que ela nunca imaginou que poderia ter. Por volta das 10 da noite, bateram na porta do quarto dela. Era Diego, de pijama, segurando um ursinho velho. Posso dormir com você hoje, mamãe? Só hoje. É que é estranho estar longe de você de novo. Marina abriu os braços e Diego se aninhou ao lado dela, igual fazia quando era pequeno. Meu filho, você pode dormir comigo quantas noites quiser. Mamãe não vai mais sair do seu lado. Mamãe, Diego sussurrou no escuro. Por que você me deu para aquelas pessoas? Era a pergunta que Marina sabia que viria e que vinha se preparando para responder há meses. Porque eu era muito nova e não tinha condições de te dar uma vida boa. Eu te amava tanto que quis que você tivesse tudo que eu não podia oferecer. Marina acariciou o cabelo dele. Mas agora a mamãe cresceu, aprendeu e pode cuidar de você direito. E o Henrique, ele gosta de verdade de mim? Marina sorriu no escuro. Henrique perdeu a esposa dele e ficou muito triste. Igual você ficou triste quando foi morar com outras pessoas. Agora nós 4 estamos juntos para curar a tristeza uns dos outros. E Gabriel e Miguel são seus irmãozinhos, não de barriga, mas de coração. E você vai ser o irmão mais velho, mais incrível que eles podem ter. Diego ficou quieto por alguns minutos. Mamãe, eu perdoei você por ter me dado para outras pessoas. Porque agora eu entendo que às vezes a gente precisa perder alguma coisa para encontrar algo ainda melhor. As palavras de Diego ecoaram no coração de Marina como uma revelação. Ela havia perdido o filho para encontrar uma família inteira. Henrique havia perdido a esposa para aprender que podia amar novamente.
Gabriel e Miguel haviam perdido a mãe para ganhar uma mãe do coração. Diego havia perdido 5 anos com a mãe biológica para aprender o valor do amor verdadeiro. No dia seguinte, Henrique acordou com barulho de risadas vindo da cozinha. Desceu e encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Marina fazendo panquecas, Diego ajudando a virar na frigideira, Gabriel e Miguel sentados nas cadeirinhas, batendo palmas a cada panqueca pronta. "Bom dia, família", ele disse, e a palavra soou natural, completa. Diego correu para ele. "Henrique, posso te chamar de papai Henrique?" O pedido pegou Henrique desprevenido. "Se você quiser, pode me chamar só de papai mesmo." "Papai", Diego testou a palavra. "Papai, posso levar Gabriel e Miguel para conhecer minha escola hoje?" Henrique olhou para Marina, que assentiu sorrindo. "Pode sim, mas todos juntos. É hora da nossa família conhecer o mundo." Mais tarde, na escola de Diego, a professora comentou com Marina: "Que transformação incrível! Diego era uma criança triste, introspectiva. Hoje chegou aqui radiante, falando dos irmãozinhos e do Pai Novo. O amor faz milagres." À noite, depois que as crianças dormiram, Marina e Henrique se sentaram no sofá da sala, exaustos, mas felizes. "Obrigada", Marina disse baixinho. "Por tudo. Por não ter desistido de mim, por me ajudar a recuperar meu filho, por nos dar uma família." "Obrigado você", Henrique respondeu. "Por me ensinar que era possível amar novamente, por devolver a alegria para Gabriel e Miguel, por me mostrar que proteger não significa aprisionar." Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo os ruídos da casa cheia de vida. "Sabe o que é engraçado?", Marina disse. "Eu passei 5 anos achando que havia falhado como mãe. Você passou 2 anos achando que havia falhado como pai. Mas olha para eles lá em cima. Olha como são felizes. Talvez a gente não tenha falhado. Talvez a gente só tenha precisado de tempo para aprender como fazer direito." "E um do outro", Marina completou. "Eu não teria conseguido recuperar Diego sozinha. Você não teria conseguido curar a dor sozinho." Henrique assentiu. Às vezes Deus usa corações partidos para curar outros corações partidos. 3 meses depois, num domingo de manhã ensolarado, a família completa dos Almeida caminhava para a sorveteria Doce Alegria. Diego no meio, segurando a mão de Marina com uma e ajudando Henrique a empurrar o carrinho dos gêmeos com a outra. Gabriel e Miguel cantarolando no carrinho, apontando para tudo que viam pelo caminho. Quando se sentaram na mesa da família, agora ampliada para 5 pessoas, Marina olhou ao redor e viu que cada um havia encontrado seu lugar. Diego tinha a mãe de volta. Gabriel e Miguel tinham um pai presente e uma mãe do coração. Henrique tinha aprendido que era possível reconstruir uma família após a perda. "Para que vocês querem brindar?", Henrique perguntou, levantando o copo de suco. Diego pensou por um momento. "Para segundas chances", Marina sorriu. "Para famílias que se escolhem." Gabriel e Miguel gritaram juntos. "Para sorvete!" Todos riram. Henrique levantou o copo mais alto. "Para o amor que cura todas as feridas." E naquele momento, sob o sol dourado da tarde, uma família que havia se perdido finalmente se encontrou. Porque às vezes é preciso quebrar completamente para se reconstruir ainda mais forte. Porque às vezes perdemos o que temos para encontrar o que realmente precisamos. Porque às vezes o final mais feliz é aquele que começou com as lágrimas mais amargas. Marina olhou para seu filho, para seus filhos do coração, para o homem que se tornou parceiro na jornada mais importante da vida e soube que todas as dores valeram a pena. Porque a vida, quando oferece segundas chances, oferece sempre algo melhor do que tiraram de nós. E Diego, Gabriel, Miguel e Henrique, cada um curado pelo amor que recebeu e pelo amor que aprendeu a dar, descobriram que família não é apenas quem nasce junto. Família é quem escolhe ficar junto,
nos dias fáceis e nos difíceis, construindo juntos algo mais forte que todas as perdas do passado. Se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lotit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen täks vie. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppuun. Mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Moi pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hiismäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. No. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen
mulla on myllännyt se kaikki asiat mun päässä vaan silleen, mä vaan mietin koko ajan, mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta, mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää pari päivää. Niin. En tiedä. On kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on raahistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa yksi päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tiettekö te silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tiettekö se silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos. Me ei puhuttu parien päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun äänen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiedä, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt pari kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin.